Olá, meus queridos. Olá, como é que vocês estão? Vamos aqui para mais uma aula, né? A aula passada a gente estudou um pouco sobre termômetros, né? As escalas de conversões. E agora a gente vai estudar as escalas termométricas, né? Estudando a escala Celsius, Fahrenheit e Kelvin, ok? Então a gente vai iniciar, né, essa aula. Nós temos uns exercíciozinhos para a gente trabalhar, certo? E no decorrer da nossa aula a gente vai informando, né, mais situações, né? Como na aula passada a gente falou sobre alguns tipos de termômetros, né? A gente mencionou a questão de utilização, a forma de utilizar esse termômetro, essa é a nossa aula 2, né, sobre termômetros, a parte das escalas termométricas. Agora trabalhar usando o cálculo com as escalas, tá bom? Espero que tenha muito proveito e que vocês possam dar um joinha para mim, tá bom, ao assistir esse vídeo. Então, deixa de conversa e vamos lá à luta, né? A escala Celsius, né? Vamos iniciar na escala Celsius, que é uma escala, né, também termométrica e muito utilizada, né, na medida, né, que eles utilizam e usa a expressão centígrada, né? Nós chamamos a escala Celsius, mas eles usam muito o nome científico centígrada, ok? Ela apresenta intervalos entre pontos de fusão e ebulição. Então vocês observam nesse suporte, deixa eu só colocar aqui um ponteirinho para a gente, né? Então você observa nesse primeiro suporte, você tem um recipiente de água com gelo, né? E você tem o termômetro, né? Então foi uma das primeiras experiências, né, feita por Anders Celsius, né? E ele utilizou, né, como base para encontrar o ponto de fusão do gelo e o ponto de ebulição da água, usando essas duas experiências. Então, da seguinte maneira, ele colocou um recipiente com água e gelo, pegou ali o seu termômetro, colocou no recipiente, deixou ele entrar no equilíbrio térmico, retirou. Quando ele retirou, aí viu a marca, né, do mercúrio, que estava no ponto, e fez a anotação. Aí ele colocou como ponto de fusão do gelo, né, que ele atribuiu a 0 graus Celsius ou centígrado, né? Na segunda situação, ele fez com a água quente, a água no estado de vapor. Ele fez o mesmo procedimento, pegou o termômetro, levou para o recipiente com água a vapor, e lá, quando ele observou e viu o mercúrio, né, dilatando e subindo na escala, aí foi, ele notou o ponto e viu aquele pontinho vermelho. A escala, como vocês sabem, ela tem como recipiente um bulbozinho de vidro, tem as medidas, né, as medidas métricas, e o líquido, né, que é o mercúrio, quando ele atinge um ponto de ebulição, ele dilata e acaba aumentando, né? E quando é no frio, ele contrai e acaba diminuindo. No caso aí, no segundo caso, a água quente, no estado de vapor, dilatou e ele subiu. Então, quando subiu, ele foi lá na marquinha, anotou e fez a anotação e chegou à conclusão de que, na escala Celsius, a temperatura de ebulição da água chegaria a 100 graus Celsius e o de fusão do gelo chegaria a 0 graus Celsius, ok? Então, aqui eu coloquei, referente aqui já à escala, bem
dinâmica, né, um tamanho bem maior para vocês observarem. Aqui, eu estou apontando aqui com o laserzinho vermelho. Aí você tem Fahrenheit, aqui aí você tem 212, né, que é o ponto de ebulição, aí vem descendo aqui, aí ele vem para o ponto de fusão, ok? Na temperatura, que é a segunda aqui, na temperatura Celsius, nós temos aqui o ponto de ebulição, que é 100 graus, e o ponto mínimo até menos 273 graus, mas temos a fusão do gelo, né, que é 0 grau. Então, aqui é uma comparação em relação à escala Celsius e Fahrenheit. Mas Fahrenheit também cientista, né? Lembrando que Celsius fez a sua primeira experiência em 1742, né? Foi uma das primeiras experiências, né, abordadas. E Fahrenheit fez a sua experiência em 1727, né? Uns anos a menos, né, do que Celsius. Mas também a dinâmica de experiência utilizada por Celsius e Fahrenheit foi a mesma, certo? Só houve aqui uma questão do procedimento da escala, mas a experimentação Fahrenheit também fez. Pegou o termômetro, saiu em dia frio, viu que a temperatura marcava um valor X, né? E aí ele classificou aquele momento frio que estava vivendo o clima como ponto de fusão do gelo, né? E com isso ele marcou 32 graus. E o ponto de ebulição, que era o ponto máximo, ele marcou, né, um dia quente, com uma experimentação, né? Claro que ele deve ter usado aí uma substância e marcou 212 graus Fahrenheit. Então houve essa comparação, essa relação nas escalas termométricas. E ele diz aqui, Fahrenheit tem a sua escala termométrica como símbolo representado a letra F, no qual 32 graus Fahrenheit é o ponto de congelamento da água e 212 graus Fahrenheit é o ponto de ebulição da água. Celsius tem a sua escala com o símbolo C, no qual 0 grau é o ponto de congelamento e 100 graus é o ponto de ebulição, só para reformular o que a gente já havia, né, discutido sobre o assunto. Então nós vamos aqui para essa parte, onde fala, a gente vai usar na nossa experimentação essa escala. Então fiquem bem atentos que a gente vai trabalhar usando essa escala. Escalas termométricas, Celsius e Fahrenheit, equação de conversão. A relação entre as escalas Celsius e Fahrenheit expressa uma equação matemática que pode ser obtida por meio da relação de proporcionalidade entre os segmentos determinados pelas alturas da coluna do líquido nas duas escalas. Então, já foi explicado anteriormente, né, esse procedimento aqui da escala. Então, ele atribuiu, né, na escala termométrica essa fórmula. Deixa eu só colocar aqui a canetinha. Pronto, ele atribuiu essa fórmula aqui, né, que é o TC sobre 5 igual a TF menos 32 sobre 9. Para criar essa fórmula, você pode olhar, ou você pode aprofundar mais esse conhecimento e colocar as três escalas, né? Escala Celsius, escala Fahrenheit, escala Kelvin, e fazer a relação entre elas, né? Então, para construir essa fórmula, temos que passar por um processo matemático, né, que nos lembra muito o princípio, né, da teorema de Thales, né, que é a parte pelo todo, né, que seria, por exemplo, uma parte que seria o ponto de fusão do gelo, no caso 0 grau de Celsius, a 100 graus, que é o ponto de ebulição, que é a parte pelo todo, ok? Com isso geraria essa fórmula para a gente não intensificar. Vocês podem dar uma olhada com mais aprofundamento fazendo pesquisas, ok? Então vamos lá, a fórmula já determinada, TC, que é a temperatura Celsius, dividido por 5, igual a TF, que é a temperatura Fahrenheit, menos 32, esse menos 32 que é o ponto de fusão, né, da escala, dividida por 9. Então,
basicamente, não esqueçam, a gente vai usar essa formulazinha, então vocês fiquem atentos a essa forma, ok? Então vamos aqui. A escala Kelvin, né? Considerada a escala absoluta. Vocês já devem ter ouvido falar, né, de Under Kelvin, né? O chamado Lord Kelvin, que é um cientista que trabalhou muito em experiências na parte de medida de temperatura, onde essa escala ela funciona mais para experiências de temperaturas de laboratório, entendeu? Que é o chamado Lord Kelvin, que é da Inglaterra. Então, ele fez estudo também referente a essa dinâmica aqui de temperatura, que é a escala, o ponto de fusão do gelo, né, que é 273 nesse ponto, até o máximo 373 nessa escala. Lembrando que na escala absoluta, chamamos de escala Kelvin, não há valores negativos, ok? Só há valores negativos na escala Celsius e na escala Fahrenheit. Na escala Kelvin não pode haver valores negativos. O Lord Kelvin, o nosso preciso Anders Kelvin, né? Ele formulou essa experimentação em 1907. Né? 1907 foi uma das primeiras experiências lançadas pelo mesmo, ok? Então vamos aprofundar mais um pouquinho nessa conversão dessa escala. Então, tá aqui a fórmula, não esqueçam, reprisando novamente, a gente vai usar muito, né? Coloquei aqui para vocês. TC, temperatura Celsius sobre 5, igual a TF menos 32 sobre 9. Então, nós temos aqui a outra fórmula que nós trabalhamos para descobrir a temperatura Kelvin. Todos circulando nesse momento, anotem também, que é igual a C, que é Celsius mais 273. E essa outra aqui para descobrir a temperatura Celsius, né, que é igual o valor do ponto de fusão do gelo na escala Kelvin, 273, menos a temperatura Kelvin, no caso o valor que possivelmente possa ser dado a gente fazer esse processo de subtração. Aí vamos descobrir nessa a temperatura Celsius. Com isso vamos aqui, pessoal, um exemplozinho para a gente exercitar, né? Porque senão fica muito só na parte de conceito, mas a gente precisa, né? Como eu disse na aula passada, né, sobre a questão dos termômetros, existiam mais de 300 termômetros, mas hoje, atualmente, só existe 30, mais especificamente, porque na época se media a temperatura do pé, temperatura dos dedos da mão, então existiam várias formas de se medir temperatura do ambiente, então foram se unificando os processos e os estudos científicos para adequar a uma temperatura de forma geral, né, e mais eficiente. Então vamos aqui no exemplo 1, pessoal. O verão de 2021 foi particularmente quente nos Estados Unidos da América. A diferença entre a máxima temperatura do verão e a mínima do inverno anterior foi de 60 graus Celsius. Qual o valor dessa diferença na escala Fahrenheit? Bom, tenho aqui os valores, né? Ele já deu aqui, ele quer saber na temperatura Fahrenheit, sendo que ele já me deu, vou circular aqui, ó, para ficar mais bonitinho, a temperatura Celsius. Ele diz que é 60 graus Celsius. Vamos descobrir em Fahrenheit. Vamos usar a equação de conversão. Voltando aqui, ó, essa equação circulada que nós estamos vendo. TC sobre 5 igual a TF menos 32 sobre 9. Então vamos lá. Substituindo aí, observamos aqui na fórmula, mais uma vez. Aí vamos comparar. Se ele disse que a temperatura é de 60 graus Celsius, vamos analisar aqui pela lógica no gráfico. Vejam aí no marcador dessa temperatura que você tem à direita do vídeo. 60 graus Celsius, tá bem aqui, ó, 60 graus Celsius. Então, em Fahrenheit tem que ser quanto?
140, não é isso? Vamos circular aqui. Vamos circular 60 graus Celsius. Tem que ser equivalente a 140 graus Fahrenheit. Mas vamos fazer isso na prática, no cálculo, né? Para ser mais assim, com o termômetro está até mais fácil. Mas como eu posso fazer aplicando na fórmula das escalas? Então vamos lá. Se eu sei que 60 corresponde à temperatura Celsius, então no lugar de TC, aqui eu vou colocar 60, ok? Então vamos fazer isso, ok? Fiz isso, ó. Olhem logo abaixo, eu tenho 60 dividido por 5 igual. Aí repeti, TF menos 32 sobre 9, ok? Pronto, agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer aquela multiplicaçãozinha usando proporcionalidade. 5 vezes TF, certo? Dá 5 TF, né? 5 vezes menos 32 dá menos 160, que vai ser igual a 60 vezes 9, né? Que 6 vezes 9 dá quanto, gente? 6 vezes 9, 5, quanto? Vamos lá. Pensando aí, pessoal, 54, né? Então, 6 vezes 0 é 0, então tá aqui, ó. 5 vezes TF, 5 TF. 5 vezes menos 32, menos 160. E 60 vezes 9, 540. Ok? O que eu vou fazer agora a partir daqui? Agora, eu vou pegar esse menos 160, passar depois da igualdade. Porque nós vamos ter que descobrir o TF. Então, nós vamos ter que isolar esse TF aqui. Então, esse menos 60 vai passar para a direita, para o segundo membro, trocando o sinal. Feito isso, ó, observem aqui. Ficou 5TF igual 540, que já estava depois da igualdade, permaneceu. Aí o menos 160, que vocês estão observando aqui, eu vou passar para a direita, ou o segundo membro, trocando o sinal, mais 160, ok? Aí agora o que você vai fazer? Somar 540 mais 160, né? E repete aqui o 5TF. Quanto é que dá, gente? 540 mais 160. Aí você faz essa soma. Ao fazer essa soma, você vai encontrar 700, não é isso? Vamos ver. 0 mais 0, 0. 6 mais 4, 10. Vai 1, né? Aí 5 mais 1, 6 mais 1, que foi 7. 700. Corretíssimo. A gente repetiu o 5TF. Agora eu vou isolar esse TF, que eu quero saber, que é a temperatura Fahrenheit. Esse 5 que está aqui está multiplicando. Qual é o inverso da multiplicação? Divisão, não é? Então vai ficar TF igual a 700 dividido por 5. Então, olha aí, feito aqui, TF igual a 700 dividido por 5. Vamos fazer a divisão? Como é que você está na divisão? Tá bem? Olha aqui, ó. Opa! Ficou um pouco feio, pessoal, aqui, mas nada não. Vamos tentar aqui melhorar um pouco, né? Então, 700 dividido por 5. 7 dividido por 5 dá 1, né? 1 vezes 5, 5. Para 7, resta 2. 2 por 5 não dá. Baixa esse 0. Baixa esse 0 aqui. Aí fica 20 por 5, que nos dá 4. 4 vezes 5, 20. Para 20, 0. Tem esse 0 aqui, a gente baixa, né? 0 dividido por 5 dá 0, né? 0 vezes 5, 0. Para 0 é 0. Então, deu quanto a nossa divisão? 140. Então, vamos aqui. Tá aí. Temperatura Fahrenheit é igual a 140 graus. Vamos aqui para a nossa escala. Então, nós observamos aqui, ó, que 60 graus Celsius equivale a 140 graus Fahrenheit. Bateu, né? Muito bem. Então, vamos lá. Exemplo 2. Julgue as afirmações abaixo. 1. A escala Celsius atribui 0 grau para o ponto de fusão do gelo.
e 100 graus para o ponto de ebulição da água. Vamos dizer se isso é verdadeiro? Será que é? A escala Celsius é 0 grau para o ponto de fusão e 100 para o ponto de ebulição? Foi isso que eu expliquei no início da aula? Foi. Eu expliquei que o ponto de fusão do gelo é 0 graus e o ponto de ebulição é quando a água atinge o seu ponto máximo, né, em que ela vai começar a passar pelo processo de vaporização, que é exatamente os 100 graus. Ok? Então, essa questãozinha é verdadeira. Olha aí. Vamos ver aqui na alternativa A. Tem uma verdadeira? Tem. Na B, tem também. Na C, também. Na D, não tem A1 como verdadeira. Então, se a D não tem A1, ela está eliminada. É isso? Vamos para o tópico 2 aqui, ó. Ponto 2 aqui. O limite inferior para a escala Kelvin corresponde a menos 273 graus Celsius. A escala Kelvin? Vamos voltar aqui para a gente ver. Vamos ver se dá para a gente voltar aqui. Vamos lá. Olha aí, escala Celsius. O ponto aqui da escala Kelvin, 0 grau Kelvin, corresponde a menos 273 graus Celsius. Olha aí, gravem bem isso aqui, ó. A gente trabalhou aqui agora há pouco esse vídeo, né? Então, voltando para lá, nós vamos observar. Deixa eu voltar aqui. Vamos lá. O limite inferior da escala Kelvin corresponde a 273 na escala Celsius. O limite inferior é 0 Kelvin, né? Então, ela é verdadeira. Se é verdadeira, a 2 verdadeira, então posso dizer que a A1 e 2 é verdadeira. Por enquanto, sim, né? 1 e 3 apenas. Se a 2 é verdadeira, e aqui na letra B está dizendo que é 1 e 3, então eu cancelo, ela está errada. A C, 1, 2 e 3. Nós temos que ver ainda a 3, né? E a E, 1 apenas. Se a A1 apenas verdadeira e se a 2 a gente acabou de ver que é verdadeira, então ela está cancelada aqui, né? Não há mais possibilidade de ser ela. Então nós só temos a dúvida aqui na letra A e na letra C. Vamos ver aqui a 3. Menos 1 grau Celsius, perdão, 1 grau Celsius equivale a 1 grau Fahrenheit. Eu posso dizer que 1 grau Celsius é o mesmo que 1 grau Fahrenheit? Não, né? Não, porque a gente acabou de ver no exemplo anterior, deixa eu até voltar aqui, que 60 graus Celsius corresponde a quantos Fahrenheit? 140. Então não são iguais. Olhem pela escala, perdão, que a gente vê que são diferentes. Na escala Celsius é 0 grau e na escala Fahrenheit é 32 graus. Então, portanto, essa alternativa esse item 3 é falso. Portanto, chegamos à conclusão de que o 1 e o 2 são verdadeiros, aonde nos dá a opção correta, a letra A, de avião. Vamos lá. Próxima questão. Transformar 12 graus Fahrenheit em Kelvin. Olha que interessante. Transformar 12 Fahrenheit em Kelvin. A gente viu lá nas fórmulas anteriores. Vocês anotaram aí? Lembram? Lembram, né? Então, tudo bem. Vamos dar continuidade. Só que eu vou explicar. Para transformar em grau Kelvin, a gente precisa ter Celsius, né? Porque a temperatura Kelvin é igual a Celsius mais 273. Tá certo? Então, primeiro tem que descobrir a temperatura Celsius. Então, a gente vai ter que usar a escala de conversão. Essa escalinha que vocês estão vendo aí. Não esqueçam, tá bom? Então, vamos lá descobrir, né? Primeiro a temperatura Kelvin. Nós temos a F, né? A temperatura Fahrenheit, que é 12. Vamos substituir esse TF aí por 12. Feito isso, tá aí. T6 sobre 5 igual a 12 menos 32 sobre 9. Agora, o que a gente vai fazer aqui, hein? O que você vai fazer? Você vai pegar aqui e multiplicar 5 vezes 12.
5 vezes menos 32, não pode, né? Não pode, está em parênteses. Você tem que resolver primeiro o que está em parênteses. Então, primeiro vai ter que resolver isso aqui. 12 menos 32. Quanto é, meu querido? 12 vezes 32. Conseguiu aí já? Mentalmente? Vamos lá. Vou ter que repetir o TC sobre 5 igual. Resolvendo aqui o 12 menos 32 sobre 9, né? 12 menos 32 é para dar o quê? 12 menor que 32, portanto, menos 20. Olha aí, ó, como é que fica TC sobre 5 igual a menos 20 por 9. Olha aí como ficou. Agora, o que eu faço? Eu quero descobrir esse cara aqui, essa temperatura aqui, né? Então, vou multiplicar ela em cruz. Cruz credo, proporcionalidade, né? 5 vezes menos 20, quanto é? Você já lembra aí? 5 vezes menos 20. Não esqueça, se está multiplicando por um sinal negativo, né? Então, ele vai ficar negativo também. Então, vai ser TC vezes 9, 9TC, igual a 5 vezes menos 20, dá menos 100. Então, olha aí, ó. 9TC igual a menos 100. Agora, eu vou ter que eliminar não é palavra eliminar, não é? Eu vou ter que isolar esse TC aqui, ó, para descobrir o valor dele, temperatura Celsius. Se o 9 está multiplicando, ele vai passar a dividir, correto? Então, nós temos aqui, olha aqui, ó, TC é igual ao menos 100. Como o 9 estava multiplicando TC, ele vai passar a dividir, ok? Aí você faz a continha, faz a divisão, tá certo? Quer que eu faça? Muito bem, sabia que você ia pedir isso. Então, 100, vou colocar aqui 100 e vou dividir. Pronto, olha aqui. Ficou 9 um pouco feio, pessoal, mas você entendeu? 9, né? Então, 100 por 9, né? Então, vamos tentar aqui diminuir mais, ó, 10. 10 por 9 dá para dividir, não dá? 10 por 9 dá 1, não é isso? 1 vezes 9 é 9, para 10, sobra quanto? 1. 1 por 9, não dá não. Faço o quê? Baixa esse zero. Baixo o zero, aí agora eu tenho 10 por 9, que vai dar 1. Eita, casa de 1, hein? 1 vezes 9 é 9, para 10 resta 1. Aí 1 por 9 não dá. O que eu faço? Baixo o zero aqui novamente e uma vírgula aqui. Aí 10 dividido por 9 vai dar 1 de novo. Aí 1 vezes 9 é 9. Para 10 resta 1. Se eu for continuar essa divisão, meus queridos, essa divisão não vai terminar não, né? E nem a nossa aula. Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar os 3 pontinhos, como explica, né? O princípio da matemática, né? Nós temos uma dízima periódica aqui a caminho, ok? Então, nós teremos aqui 11,1. Então, dividido aí, nós temos negativo, né? Que nós temos o negativo aqui, ok? De menos 11,1 graus Celsius, ok? Ficou claro essa questão? Vamos aqui, né? Olha como está bonitinho. Agora nós chegamos ao final, porque a gente descobriu só o que, pessoal? A temperatura Celsius, né? A gente precisa, na questão está pedindo o quê? Temperatura Kelvin. Então, para calcular a temperatura Kelvin, nós vamos ter, a fórmula está bem aqui, ficou um pouco apagada, mas dá para vocês verem, né? Que é TK igual a C mais 273, ok? Então vamos lá, a Celsius nós já temos, que é menos 11,1. Então, nós temos 11,1, né, negativo, mais 273, ok? Então, nós temos menos 11,1 mais 273. Dá quanto, meus queridos? Vamos lá, pensa aí um pouquinho. Olha aí. Olha aí, pessoal. Só conferindo aqui, tem um pequeno errinho, pessoal.
vamos fazer essa correção aqui que está somando, né? Está erradinho. O que eu tenho que fazer? Se eu tenho aqui um negativo e um positivo, eu vou subtrair. Nós temos aqui soma de dois algarismos com sinais diferentes. O que a gente faz? Subtrai e dá o sinal do maior. Exatamente. Ok? Então eu tenho 273, deixa eu colocar bem aqui, meus queridos, menos, porque sinais são diferentes, vai dar o sinal do maior, né? Mas temos aqui o 11, não é isso? 11,1, né? Isso. Aí só para preencher a casa decimal, nós vamos colocar aqui esse negativinho aqui bonitinho, tá bom? Aí vamos fazer essa subtração. Fazer essa subtração que temos aqui. Eu tenho aqui 1 para 10, é o 0, aqui leva 1, né? Vai dar 9. Ok? Aí vai 1 para cá. Aí eu tenho 1 para 3, 2. 2 menos 1 é 1. Ok? Não esquecendo que vírgula baixa vírgula, ok? Aí eu tenho 1 para 7, 6. E 2 é 2. Então tá aí, 261,9 graus Celsius, né? Positivo, tá bom? Então vamos aqui para essa outra questão. Observem aí a questão exemplo, transformar 41 graus Fahrenheit em Celsius. Pronto, agora nós vamos usar também a escala, essa fórmula da escala de conversão, né? Só que no lugar de 40 de TF, nós vamos colocar 41 e descobrir em C quantos graus Celsius. Como, por exemplo, eu posso dizer, eu moro nos Estados Unidos e lá a temperatura marca, né, é comum em Fahrenheit. E eu sou um brasileiro que estou nos Estados Unidos. De repente tive um problema de pressão, uma queda de pressão, temperatura e tal. Chegou lá, eu recebi a informação da temperatura em graus Fahrenheit. Mas eu sou usual, muito usual, sou brasileiro e uso a temperatura Celsius, né? E preciso saber qual é esse valor na temperatura Celsius. Como é que eu faço? Né? A escala de conversão. Aqui a danada da escala, né? Então vamos substituir no lugar de TF 41. Me ajudem aí. Olha aí, ó. Então TC sobre 5 igual, no lugar de TF, 41 menos 32 dividido por 9. É isso? O que eu vou fazer agora? Eu vou resolver isso aqui, ó. 41 menos 32. O restante a gente repete, entendeu? Então, vamos lá. Vai ficar TC sobre 5 igual 41 menos 32, 9, né? Dividido por 9. Aí agora eu faço usando a regra de 3. Então vai ser TC vezes 9, que é igual a 5 vezes 9. Ok? 5 vezes 9 é quanto, pessoal? Então vamos lá, 45, né? Então TC vezes 9, 9TC, que é igual a 5 vezes 9, 45. Eu vou agora fazer o quê? Eu quero saber quanto é a minha temperatura Celsius. Então, vamos lá. Esse 9 está multiplicando, ele passará a dividir, né? Porque o inverso da multiplicação é a divisão. Portanto, nós teremos TC igual a 45 dividido por 9, né? 45 dividido por 9 é quanto? Né? Qual é o número que eu multiplico por 9 que é igual a 45? 5, né? 5 vezes 9, 45. Então, muito bem. Se você chegou a esse raciocínio um pouco mais rápido, parabéns. Então, veja aí, a temperatura Celsius é de 5 graus. Nós temos aqui algumas questões propostas para vocês, né? Eu vou
tentar resolver aqui, vou deixar 3 para vocês. E vou tentar resolver aqui duas questões. Vamos tentar aqui a 1 e a 2, né? Primeiro, a 1 aí aqui, ó, transformar 30 graus Celsius em graus Fahrenheit, né? Agora você vai ficar mais aprofundado. Não, agora é fácil. O professor, né, explicou que fácil demais. Então vamos lá, né? Então vejamos aqui, transformar 30 graus Celsius em Fahrenheit, não esquecendo de usar a escalinha. Essa escala sempre está presente, viu? Então veja, o que é que nós temos aqui? Transformar 30 graus Celsius em Fahrenheit. Então eu tenho a temperatura Celsius, não é isso? Se eu tenho a temperatura Celsius, eu vou substituir na fórmula nessa temperatura, que é o TC, vai ser 30. E o restante você repete, ok? Então, conferindo, nós temos 30 sobre 5 igual, né, a TF menos 32 sobre 9. Então, pessoal, deixa eu só colocar aqui, beleza? Pronto. Então, TF aqui, né, menos 32 sobre 9, a gente repetiu, só aplicou a fórmula. Agora vamos resolver, né? Que nós temos que descobrir essa temperatura F aqui, ó. Então, vai ser 5 vezes TF e depois 5 vezes menos 32, tá bom? Então, voltando aqui, colocando aqui a nossa canetinha aqui para a gente ver. A relação de multiplicação será essa, ó. 5 vezes TF, não esqueça. E depois 5 vezes menos 32, certo? Igual, aí depois 5 vezes 9, ok? Que vai ficar assim. 5 vezes TF, 5TF. 5 vezes menos 32, menos 160, viu? Então, 5 vezes 32 dá 160. Aí igual, aí 30 vezes 9. Aí 30 vezes 9, 270. Para você fazer essa multiplicação de uma forma mais prática, você ter certeza, você pode fazer assim, ó. 5 vezes 2 é 10. Coloca um 0, aí pensa, vai 1. Aí 5 vezes 3, 15, mais 1, 16. Então dá 160. E o 30 vezes 9? Mesmo jeito, ó. Você vai 9 vezes 0, 0. Quanto é 9 vezes 3? 27. Está aqui, ó, 27. Então dá 270. Agora o que eu vou fazer? Eu vou isolar esse 5TF. Para isso eu vou ter que pegar esse menos 160 e colocar para o segundo membro, trocando sinal. Ele vai com o sinal oposto. Portanto, ele vai ficar como? Assim, ó, 5TF igual 270, que já está positivo, permanece depois da igualdade. E o menos 160 troca o sinal depois da igualdade. O que você vai fazer agora, pessoal? Somar. 270 mais 160, ok? Somou? Olha aí quanto é que dá. 430. Ok? Então, 5TF é igual a 430. Que 5TF, isolando o TF, nós vamos ter 430 dividido por 5. Vou deixar você dividir. Certo? Vamos lá, pensa aí um pouquinho. Fez a divisão já? Precisa mais eu fazer não, né? Você faz aí, tá bom? Dá uma pausa no vídeo, certo? Mas eu já fiz aqui, é claro, né? Que a temperatura Fahrenheit é igual a 86 graus Fahrenheit, viu? Lembrando que na escala Fahrenheit pode ser positiva, também pode ser negativa, ok? E, por último, essa situação aqui. Transformar 40 graus Fahrenheit em graus Celsius. Não esqueça a fórmula, né? Então, ele me deu 40 graus Fahrenheit. Então, eu vou substituir aqui, ó, em TF, ok? Olha aí, ó, fiz a substituição. Você repetiu
TC sobre 5 igual a 40 menos 32 sobre 9. Aí você vai resolver isso aqui, repete o restante. 40 menos 32 é 8, né? Então fica assim, ó. TC sobre 5 igual a 8 sobre 9. Faz a multiplicação usando a proporcionalidade. TC vezes 9, 9TC. 5 vezes 8, 40. Então fica assim. 9TC, né? Igual a 40 dividido por 9. Porque esse 9 está multiplicando TC, passa a dividir, ok? Então tá aí, ó. TC igual a 40 dividido por 9. Faça aí a divisão, tá certo? Você faz a divisão, dê uma pausa no vídeo, sem chegar à busca de resultados. Tente aí, faça no papelzinho e você vai chegar a esse valor de 4,44 graus. Certinho? Eu posso, de uma certa forma, até fazer uma comparação lá na escala, né? Eu posso observar na escala. Vejamos aí, anota aí. A nossa temperatura Celsius, que está aqui, é de 4,44. E a temperatura Fahrenheit é 40, né? Então vamos lá para a escala? Deixa eu voltar ali na escala para a gente ver. Só um minutinho para a gente voltar na escala. Eu tenho que sair daqui. Pronto. 4,44, né? 4,44 dá mais ou menos aqui, né? Na escala, como está aqui, que é acima de 0, né? Que vai dar mais ou menos esse ponto aqui, ó, onde eu estou passando a linha vermelha, que vai dar aqui. Ou seja, lá diz que é 40. Olha como é bem próximo de 32. Então ela está com uma relação bem específica, entendeu? Então aqui você consegue chegar a essa conclusão. Espero que vocês aqui tenham entendido, tá bom? A gente está fazendo aqui com muito carinho para que vocês tirem essas dúvidas. E